Boa noite. A nossa live de hoje sobre o movimento do corpo vai começar. E mais do que vocês esperam, nós vamos aprofundar, porque aqui não vai ser só aquela história de conexão corpo e mente, não. Vai ser mais profundo do que isso, porque hoje realmente é para vocês entenderem como que vocês vão romper um padrão negativo com esse abençoado desse movimento do corpo. Ah, eu vou só fazer caminhada que vai resolver meu problema? Eu vou só fazer uma academia que vai resolver meu problema? Não é bem assim. A gente precisa compreender como que isso acontece. E você precisa decidir que, através disso, você vai iniciar um novo padrão. Porque isso é uma chave preciosa que está ao seu favor. O movimento está ao seu favor. Muitas vezes a gente não compreende por não ter uma consciência. Então, por que eu escolhi esse tema? E eu vou falar mais no meio da live, assim, eu vou contar para vocês de onde veio a escolha do tema, que é daqui, dessa fotinha minha que fica ali, que eu já fui atleta do fisiculturismo. E também, para ilustrar, eu vou contar para vocês como, tá, que eu percebi ao longo da minha vida que o movimento era muito mais do que o movimento. Que o movimento não era só questões de estética, não era só questões de emagrecimento, é algo que é muito mais profundo que isso. E a gente precisa compreender que essa relação, esse link, ele só acontece quando nós nos permitimos. Então, por isso que eu falei que, ficar no raso de, conexão mente-corpo, vida saudável. Se a gente reproduzir, mas a gente não tiver a intenção de realmente fazer essa conexão, nós não vamos alcançar esse objetivo. Boa noite, Mislene, Marilene, Renato. Renato tá aqui, é prova, porque pratica o crossfit. E a gente vê ali, ó, a felicidade estampada, a pessoa que traz uma alegria para a equipe que tá no dia treinando. Boa noite, Tati. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar aqui dessa perspectiva que nós temos sobre o movimento do corpo para conseguir construir um novo padrão de vida fora de violência, de abuso, do medo, da insegurança, e que sim, é possível. Mislene, boa noite. Tati, boa noite. Jéssica, Otávia, Gláucia, boa noite. Já vou te responder, Gláucia. Como que a gente pode se conscientizar sobre isso? Quando a gente faz a escolha. Esse movimento que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é nada mais, nada menos do que uma escolha. A partir do momento que você faz a escolha de se movimentar, seja fazendo qualquer tipo de atividade, você já traz a consciência que algum benefício você vai ter através daquele movimento. Uma frase que eu gosto muito de usar da minha amiga Andressa, lá do grupo de apoio, é: se nada muda, nada muda. Então, se a gente fica inerte a nossa vida toda, como que a gente vai querer algum resultado através de algo se a gente não está fazendo um movimento? Então, para que algo mude, nós temos que nos proporcionar essa mudança, que no caso aqui hoje seria o movimento. Boa noite, Miguel, sejam bem-vindos. Então, essa é a importância. A gente pensar que conscientes, nós vamos fazer a relação entre corpo e mente. E não só ficar repetindo, conexão mente-corpo. Repetir isso é muito vazio. A gente precisa realmente vivenciar isso. E o objetivo dessa live hoje é ensinar para vocês como que de fato, né? Porque a gente ficar assistindo live, hoje cosméticos, boa noite.
Porque a gente ficar assistindo live pra realmente, de fato, a gente ver conceito e ficar vendo muita teoria, não é o meu objetivo. O objetivo aqui é vocês assistirem esse conteúdo para que durante a semana vocês já possam ter aí uma estratégia, uma ferramenta na mão para vocês pararem de romper os padrões. Que tipo de padrões são esses? Padrões de relacionamentos abusivos, que isso inclui a convivência com um dependente químico ou não, inclui a convivência com uma pessoa que é narcisista, que te faz vivenciar um relacionamento abusivo, inclui a dependência emocional e a codependência em todas as áreas da vida, seja no trabalho, na vida afetiva, na família. Então, eu tenho um quadro depressivo, eu tenho um quadro ansioso, nós vamos falar disso tudo. Porque tudo que a gente vive muito intensamente por longos períodos na nossa vida são padrões, né? Se a gente não sai dessa repetição, dessa vivência, a gente fica ali por anos e anos, com certeza nós estamos repetindo alguns padrões que devem ser observados para que nós possamos mudar o comportamento, para que nós possamos mudar a nossa visão sobre aquilo e perceber por que eu estou vivendo tantos anos assim? Por que eu estou repetindo? Por que eu só atraio determinado tipo de gente para relacionar? Por que eu não consigo me satisfazer se eu não estiver no controle? Eu preciso de controlar meu marido, eu preciso de controlar meu filho que é dependente químico, que eu não gostaria nunca que ele fizesse o uso das substâncias. Então hoje nessa live nós vamos aprender o como. Como você vai usar a atividade, o movimento do seu corpo, que pode ser qualquer um, para trazer esse benefício para você. E eu vou começar explicando como que as emoções se manifestam do corpo. Por que eu vou começar explicando assim, dessa forma? Porque todo mundo que vive diante de alguma dramaturgia dessas que eu mencionei até aqui, todos nós sabemos o que é despertar um quadro depressivo e ter uma dificuldade enorme para sair. Sentir, experimentar tristeza em excesso, aqueles momentos em que você só quer chorar, em que você pensa em outras alternativas, pensa em tirar a própria vida, ou que você não dá bem com ninguém, com nenhum parceiro, e aí você se fecha, né? Você se bloqueia, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Ou você, por ter o convívio com um dependente químico, você se pergunta o tempo todo: por que com meu filho? Por que isso na minha família? Por que comigo? E você se vitimiza também. Então, quando a gente vive dentro dessas dramaturgias, né, a gente vive essas emoções que nos trazem esse pesar. E a gente já tende a nos vitimizarmos, porque nós somos seres humanos. Nós buscamos de forma inconsciente sempre ser acolhidos, compreendidos. Nós queremos ter o abraço de alguém, nós queremos ser acolhidos assim como a gente estava lá no ventre da nossa mãe. A gente quer uma segurança para não sentir medo. Então, dentro de todas essas questões, a gente tem o medo, que pode ser vivenciado de uma forma prejudicial, a ansiedade, a gente tem a depressão, a gente tem todas essas questões que são prejudiciais. São emoções que refletem no nosso corpo. E como que nós percebemos isso? Uma pessoa ansiosa, ela tende a, por exemplo, roer as unhas. Ela tem um compromisso que é daqui uma semana. E uma semana antes, ela já acabou com todas as unhas. Uma semana antes, ela já parou de dormir. Ela não descansa mais, porque ela só sabe pensar naquilo. Ela só sabe pensar no que falar, como que eu vou reagir, se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo. Uma família que vive com o dependente químico, quando ele sai pra rua no final de semana, essa família, essa mãe, esse pai, essa companheira, ela já começa com essa crise de ansiedade. Como que esse menino vai voltar pra casa? O que eu vou fazer? Como que ele vai voltar? Será que eu vou ter que procurar ele? E aquilo, essa emoção vai tomando conta dessa pessoa. Num nível em que você olha pra pessoa, só existe emoção. Não tem ali nenhum equilíbrio. Essa pessoa não consegue lidar de uma forma mais racional, menos emocional, porque a emoção já tomou conta. E isso é negativo. Isso é prejudicial.
Porque as doenças cardiovasculares, o câncer, o aumento do cortisol, os tremores, né, o próprio ataque cardíaco, por exemplo, de uma crise de pânico ou de ansiedade, a sudorese, a dor de barriga, todo esse movimento do corpo é resposta dessas emoções não controladas. A falta de ar, por exemplo, também na crise de pânico, que a pessoa sente falta de ar, ela sente um desespero, ela não sabe o que fazer, ela acha que vai morrer, ela quer fugir. Na depressão, a pessoa não consegue movimentar o corpo, dependendo do nível depressivo, essa pessoa não consegue levantar da cama, ela vive um período longo deitada, ela não consegue se movimentar. Então, vocês estão vendo como que realmente essa conexão ela existe, de fato? Só que ela acontece de forma automática quando a gente não traz a nossa consciência para isso. Então, aconteceu um fato que eu tive um exemplo para ilustrar para vocês. Aconteceu um fato em que eu tive aí uma briga com a esposa ou com esse filho dependente químico. E ali eu não soube controlar as minhas emoções e aquilo começou a me fazer muito mal. Se eu sou uma pessoa que já é explosiva e nervosa, eu saí do meu controle e quase que eu agrido ele fisicamente e ele me agride fisicamente. Isso te sobressai num nível que vocês já ouviram as pessoas falarem assim: eu fiquei tão nervoso que eu fiquei cego. É como se isso acontecesse. Nesse momento, tudo vem de uma forma tão forte e tão automática que você realmente não tem ali a percepção. Passou direto essa emoção no seu filtro do seu subconsciente, você não consegue administrar essa emoção e essa emoção vai sair da forma com que ela veio. Então você acaba por agredir a pessoa, por falar coisas que você não quis e junto disso vem todo esse movimento do corpo também. Né, os tremores, a tensão muscular, você fica muito rígido, se você fica muito nervoso, vem as dores de cabeça. E aí, esses sintomas, eles podem se tornarem doenças. Doenças que nós mesmos podemos aí estar cultivando ao longo dos anos e a gente não sabe. E quando vai no médico, o médico vai fazer a sua anamnese e ele vai saber da sua vida regressa e ele vai te fazer as perguntas e aí que ele vai falar: esse quadro que você vivencia hoje pode ter sido por esse nervosismo em excesso, pela sua ansiedade excessiva, seu estresse excessivo, por você não ter buscado um auxílio, às vezes medicamentoso, para te dar um suporte. Você foi negligente com você mesma, com você mesmo. Então, essas doenças, elas vão se tornando crônicas. Quem aí não sempre se vê no mesmo tipo de comportamento diante de determinada situação? Se o marido é violento, o marido sofre em um relacionamento abusivo com o marido, a pessoa já pisa em ovos para se relacionar com o marido. Todas as vezes que essa pessoa sabe que às vezes o marido é abusivo, é dependente químico do álcool ou de qualquer outra substância, deu o final de semana, essa pessoa já sabe, sexta-feira à noite ele saiu, quando chegar de madrugada já vai ser aquilo. Você já se prepara. Antecipadamente você já sente angústia, você já sente raiva, culpa, todas as emoções, medo, insegurança, tudo aquilo junto. Você sentindo aquilo tudo junto, você, todas as vezes, porque o nosso cérebro funciona através de sinapses, conexões neurais. Então, o nosso cérebro, ele registra, ele guarda, memoriza a maior quantidade de sinapses que são feitas ao longo da nossa vida, ou longos períodos. Então, para ele, os gatilhos são o suficiente para ele já reproduzir determinadas emoções na gente. São 3 sexta-feiras seguidas do marido saindo e você já vivendo naquela expectativa, no medo. Imagina quem vive isso 7, 10 anos, 15 anos. Ou quem vive assim com um filho dependente químico, que já sabe que ele vai chegar em casa transtornado. A pessoa já vive com medo. Ela já vive insegura. Ela já fica o tempo todo se preparando. Ou seja, ela tá o tempo todo tensa. Às vezes ela fica o tempo todo apertando aqui o maxilar de tensão.
Ou ela já dorme assim porque desenvolveu o bruxismo. Essa pessoa vai desenvolvendo tanta coisa. Ei, Carlos, boa noite, amor. Seja bem-vindo. Essa pessoa desenvolve tantas questões que vão refletindo no próprio corpo dela. Aí, se a gente coloca isso em anos, longos períodos, a pessoa vivendo essas emoções, fatal. A nossa condição mental, ela é tão negativa, ela é tão pesada, a condição mental, ela é tão rara, ela é tão... já não tem mais qualidade. Você não tem qualidade de vida, você já não tem sono. É tudo tão prejudicial. Foi a conexão, parece que ficou baixa. Então, essa condição, ela é tão negativa que ela te coloca diante dessas situações que você acaba por desenvolver doenças psicossomáticas. Por você vivenciar longos padrões negativos, seja de abuso, qualquer um deles, físico, emocional, sexual, seja pelo próprio abuso, a própria dependência e codependência emocional de viver com esse dependente químico. Essas situações, elas acontecem tão de forma... No dia a dia, a gente pensa que não vai surtir muito efeito. Você só fala, eu tô exausta, eu tô cansada, eu não aguento mais essa situação. Mas enquanto isso, seu corpo tá reagindo. Enquanto isso, seu corpo está deixando de produzir hormônios do bem. Enquanto isso, você não dorme bem. Você tem prejudicado o seu corpo para ele mesmo te ajudar. E você entra num processo que não só a mente fica ruim, e o corpo também logo em seguida fica ruim. Às vezes ele até te dá sinais, né? Você já tem sinais, mas por não estar consciente, você não consegue perceber esses sinais. Ou você acredita que isso é uma doença que não tem nada a ver com o que você está vivendo. Não, você dorme tarde, despertou um bruxismo por conta do filho porque não consegue dormir, fica muito ansioso durante a noite, troca a noite pelo dia. Todas as noites você acorda por volta das 2h30, 3 horas, seu sono é cortado. Você pensa que isso são outras coisas, né? Ah, não, isso é o trabalho, mas na verdade é a situação que você está vivendo na sua casa. Ah, mas é porque eu tô com a dívida de não sei o quê. Na verdade, pode ser a dívida, o trabalho, mais a situação da casa, que tudo somado, sim, se não tiver um equilíbrio, não tiver uma forma de como eu vou lidar com tudo isso, o corpo vai sentir, a mente vai sentir, e o resultado só pode ser uma doença. Qualquer uma dessas doenças. Então, estar atento é a primeira coisa. Reconhecer que a conexão mente-corpo só acontece de forma consciente. A gente não busca um movimento do corpo só por estética. A gente não busca o movimento do corpo só porque quer emagrecer para ficar na moda, para ficar ali dentro de padrões sociais. Por mais que as pessoas que começam por esse simples status, ao longo da prática, essa pessoa acaba entendendo que a coisa é mais profunda. Porque o movimento, ele te traz um prazer tão grande, a produção hormonal é tão positiva, isso te gera um bem-estar tão legal, que ao longo do tempo essa pessoa vai começar a não viver mais sem o movimento do corpo dela. E aí que ela vai entender, nossa, eu comecei a malhar na academia só pra ficar magra, pra ficar gostosa, né? Pra caber dentro do biquíni, do vestido. Mas ao longo do tempo essa pessoa percebe que não era só isso. Porque é muito mais que isso. É um movimento que gera uma conexão de você com você mesmo. E o nosso organismo, ele por ele só, ele busca o equilíbrio. Se ele sozinho busca o equilíbrio, a gente não pode deixar de perceber que esses movimentos, esses reflexos que as emoções causam no corpo, no físico,
é o nosso corpo buscando uma adaptação para viver com aquilo. É uma adaptação, é uma resposta daquela emoção, mas é uma forma de como você vai viver diante daquela situação. E aí eu vou trazer um exemplo que acontece com todos nós, que é a situação da adrenalina. A adrenalina, ela é boa pra gente poder sobreviver. Porque no nosso passado, era ela quem nos ajudava numa situação de fuga, numa situação de alerta pra gente viver com os riscos que a gente tinha sobre as ameaças que a gente vivia, que eram ameaças constantes. Mas ao longo do tempo que nós evoluímos, a nossa condição também evoluiu, porque hoje nós não somos ameaçados por sermos presas, né, de outros animais, ou por a gente ter que brigar, ou a gente ter que entrar em movimento de luta e de fuga. Hoje, as nossas situações vêm daqui, porque a gente já tem facilidade, a gente não precisa pensar em onde que eu vou morar? Onde que eu vou morar no sentido igual antes, quando a gente não tinha moradia, tá? Mas era assim, eu tenho que arrumar uma caverna pra eu me esconder, eu tenho que me esconder da chuva muito forte que pode ser que venha. As nossas condições não são essas hoje. As nossas condições eu tenho que me preocupar pra eu não apanhar. Eu tenho que dar um jeito de eu sair desse relacionamento que cada vez mais tira minha autoestima, minha autonomia. Eu tenho que dar um jeito no meu filho que usa droga que eu não consigo conter ele. Eu tenho que dar um jeito porque o emprego que eu tô não tá pagando as minhas contas. O que eu vou fazer amanhã? O aluguel vence depois de amanhã. Então eu tenho que dar um jeito de arrumar dinheiro. Então, essas questões que despertam em nós, às vezes, a adrenalina, né? Da gente ficar... E aí, sim, junto dela, a ansiedade, fazer com que a gente sinta o medo, fazer com que a gente fique eufórico ali, pronto para qualquer coisa que possa acontecer. E percebendo tudo isso, tendo uma consciência de como essas coisas funcionam, como que a gente vive hoje, as maiores dificuldades, os maiores problemas que eu tenho, como que eu posso enfrentá-los, trazendo a consciência para isso, você vai pensar, como que eu estou hoje mentalmente? O que eu posso fazer para melhorar, para contribuir o meu emocional, para que as coisas aqui dentro aconteçam, fluam de uma melhor forma para eu superar essa fase difícil, que às vezes a fase tá ali, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. É o famoso deserto que a gente fala, que às vezes a gente tá atravessando aquele deserto que nunca acaba mais. Mas se você se faz essa pergunta, o que eu posso fazer? Oi, Elaine, seja bem-vinda. Quando você faz a pergunta, o que eu posso fazer? Você automaticamente vai encontrar as respostas. Porque a gente deixa, como a gente sabe que o nosso corpo parece uma maquininha que funciona tudo perfeitinho, quando ele faz esse movimento de buscar o equilíbrio, que a gente fala que é através da homeostase, que o nosso corpo busca essa compensação para se manter em equilíbrio, quantas pessoas eu já não ouvi falando que eu tô assim mesmo porque eu tô passando por um momento difícil. Mas é como assim, meu corpo resolve. Eu sou ansiosa, como se a ansiedade fizesse parte dessa pessoa. Gente, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce dentro de um relacionamento abusivo, ninguém nasce devendo. Ninguém nasce com uma síndrome de pânico, ninguém nasce com isso. A pessoa despertou isso. E mesmo assim eu canso de ouvir as pessoas falando, não, eu sou ansiosa mesmo. Não, boba, eu sou nervosa mesmo. Se quiser lidar comigo, é só aprender a lidar comigo. Eu sou assim mesmo. Se quiser ficar comigo, é assim mesmo. E não é esse processo que a gente tende a fazer. Pra gente evoluir, buscar uma evolução, tanto mental quanto física, a gente tem que ver onde nós estávamos, onde nós estamos hoje e onde nós queremos chegar. A gente quer romper um padrão de violência, de abuso, a gente quer estender a mão para um ente querido dependente químico, a gente precisa alcançar primeiro um padrão saudável com nós mesmos. E como que a gente vai fazer isso através do corpo? Escolhendo alguma atividade e trazendo para sua consciência. Eu estou movimentando o meu corpo para dar condições físicas e emocionais para minha sobrevivência do dia a dia.
Porque o movimento que a gente faz através de qualquer atividade física, o que nós estamos fazendo é somando condições positivas para que nós possamos viver dia após dia. Sem realizar esse movimento, eu posso viver dia após dia, sim. Mas eu posso viver com pressão alta, eu posso viver com diabetes, eu posso viver ali dando um peso a mais para o meu organismo fazer essa compensação sozinho. E o corpo é seu. É aí que mora, assim, o ponto da nossa chave. O corpo é seu. A responsabilidade por nutrir, por movimentar e por proporcionar essas melhores condições do seu corpo é você mesmo. E daqui a pouco eu vou responder tudo, mas Nanda, como lidar com as pessoas tóxicas que são muito próximas da família? Essa é uma pergunta que você vai encontrar movimentando o seu corpo também. Que a gente pensa assim, nossa, mas essa moça tá doida, ela tá falando então que é só eu fazer uma caminhada que vai resolver o meu problema? A caminhada é o estímulo que você precisa. O movimento, a dança, o yoga, a respiração, são inúmeras ferramentas que nós temos à nossa disposição para que nós alcancemos essa responsabilidade que nós temos para com o nosso corpo. Eu posso estar aqui falando de movimento com vocês se eu não fizer o meu movimento diário? Porque eu já compartilhei aqui com outras vezes através de vídeos, de live, que eu também vivo momentos de dificuldade. Eu também perco pessoas, entes queridos, também já lido ou lidei com pessoas dependentes químicos. Já vivenciei padrões e situações de violência em casa, de relacionamentos tóxicos e abusivos, também na vida afetiva e também com membros da própria família. Mas quando nós voltamos o olhar para esse movimento que a gente busca para fazer essa conexão do nosso corpo com a nossa mente, isso é só o início, isso é só o engate que a gente está dando para iniciar um novo padrão. Então, se hoje a gente percebe a primeira resposta aqui para a pergunta da Gláucia, eu até dei. A atividade física traz benefícios em todos os aspectos. Sim, em todos os aspectos, gente, isso não é balela e isso não é falácia. Então, a Gláucia perguntou aqui, como se conscientizar sobre isso? A primeira pergunta é buscar essa conexão do corpo e da mente de uma forma consciente. Por que eu estou movimentando o meu corpo? Primeiro você identifica qual que é a situação a qual você quer se livrar, a qual você quer superar, a qual você quer romper e não repetir aquilo mais na sua vida. Então a gente tem uma outra questão. A Nanda aqui, ela quer se libertar de relações tóxicas dentro da família, por exemplo. Então você identificou qual que é o seu problema? Você vai se fazer uma pergunta: como que eu, movimentando o meu corpo, posso romper com isso que eu estou vivendo? Você lá na hora da prática de atividade física, você vai o primeiro dia. No início, você vai falar assim, voltei mais ou menos bem. Só ali naquele momento, você libera dopamina, serotonina, você libera uma série de hormônios que vai te proporcionar um outro estado mental. Só pelo fato de você ter ido movimentar, caminhar. Então, se você tá indo, você tem essa consciência, hoje eu fiz a minha caminhada. Eu sei que eu proporcionei pro meu corpo a endorfina, a serotonina, a dopamina ou algum tipo de adrenalina. Então, tá tudo certo, a minha primeira parte eu já fiz. Porque a gente não vê. Não é tão palpável essa situação, porque a gente pensa assim, como que eu fazer caminhada vai fazer eu sair de um relacionamento tóxico? Primeiro a gente pergunta assim, aí a gente fala, nossa, isso é uma coisa impossível, não tem nada a ver, essa menina tá falando, mas isso é uma coisa de doido, isso não tem nada a ver. Como que eu caminhar vai resolver esse problema aqui de eu viver num relacionamento abusivo? A caminhada, ela é o gatilho, ela é o engate, ela é o início para você ver as coisas que eu vou falar daqui a pouco.
que é a condição que você, como ser humano, precisa para romper esse padrão de vivência. Então, você fez ali a sua caminhada diária, você se conscientiza. Hoje eu fiz a minha parte. E você pode ter certeza que o seu corpo, assim como o meu, como o da Nanda, como o da Gláucia, como o da Tati, estão produzindo esses hormônios. Porque é o nosso corpo, a gente já sabe que isso é ciência. A gente proporcionou o movimento para ele, em contrapartida ele vai produzir esses hormônios. Como que esses hormônios vão atuar? Esses hormônios são hormônios do bem. Por exemplo, a endorfina, ela vai te trazer a sensação de recompensa. Agora eu fiz a minha caminhada. O de hoje está pago, como o povo costuma te colocar lá, né? O de hoje está pago. É essa sensação. Eu fiz a minha parte. É a sensação de bem-estar. É a sensação de movimento, sabe? Vai te proporcionar uma tranquilidade. A serotonina, ela vai regular o seu humor. Então, se você é uma pessoa que tende a repetir padrões de nervosismo, seja por genética, porque você ali conviveu com pessoas que são estressadas, explosivas, se você conviveu num ambiente onde a violência física e emocional era muito constante, realmente você tende a ser uma pessoa mais estressada. Uma pessoa que não é muito pacífica, uma pessoa que resolve as coisas na brutalidade, na grosseria. Então, se você já tem consciência disso, opa, eu preciso do movimento. Porque o movimento vai me ajudar a produzir um hormônio que se chama serotonina. E esse hormônio, ele vai regular o meu humor. Todos os dias eu preciso regular o meu humor? Sim. Todos os dias eu não preciso me nutrir? Quem aí se alimenta se nutrindo? Alguém aí tem o hábito de, quando está comendo, essa pessoa pensa no tanto que ela está proporcionando para o corpo dela? Porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Isso até é uma técnica do Mindfulness, que é a consciência em todos os momentos da vida da gente. E trabalhar isso na nutrição do corpo é muito importante, você saber, eu estou comendo saladas porque as saladas têm complexo B, A, E, e isso é bom para o meu corpo. Até mesmo eu estou comendo açúcar, porque o açúcar tá ali, o açúcar vai te dar uma satisfação. Essa satisfação, essa busca, por isso que tem que ser consciente, sabe? E quando ela é inconsciente, você vai pro exagero, você perde o equilíbrio tanto mental quanto físico. E aproveitando que eu dei o exemplo do açúcar, quantas pessoas não se viciam no açúcar? Que a gente sabe que depois do álcool, o açúcar é uma das coisas que mais viciam as pessoas. A gente fica pensando só nas substâncias químicas ilícitas, né? Nas drogas ilícitas. Ai, crack, falar de crack é muito pesado. Falar dessas do pó, dessas outras drogas, do LSD. A gente pensa que é, nossa, aquelas coisas intocáveis. Mas o açúcar, que é algo lícito, e que tá ali na nossa convivência, tá aqui na minha cozinha, tá na sua cozinha, isso vicia, porque a sensação de prazer que a gente tem quando a gente busca, quando a gente come, é bem parecido com a da atividade física que nos proporciona ao longo do tempo que a gente executa. Só que as pessoas não têm consciência, e aí elas só pensam assim, tô estressada, tô nervosa, vou comer um chocolate. Então, como o nosso cérebro ele é mecânico, igual eu acabei de explicar há uns segundos atrás, o nosso cérebro é mecânico e ele só sabe mais daquelas conexões que ele faz. Opa, se toda vez que eu tô triste, que eu tô angustiada, que eu tô nervosa, eu vou comer um açúcar, e o açúcar já traz essa sensação, essa produção do hormônio que te faz se sentir leve, tranquilo, que te traz essa sensação também de bem-estar, de prazer, sabe? O que ele vai fazer? Toda vez que se sentir raiva, ansiedade, tristeza, angústia, açúcar. Sentir mais disso, açúcar. Igual a pessoa que é viciada, que é um dependente químico. Sentir daquela angústia, cheguei em casa, tive uma briga com a minha mãe pegou no meu pé, falou que eu tenho que fazer tratamento, droga. Briguei com a minha namorada, aí eu não consegui suportar, tô me sentindo culpado, droga. Com açúcar é a mesma coisa. E se for em excesso, vai se transformar uma droga também. E aí, o que eu desejo que vocês pensem e alcancem esse pensamento é nessa consciência. Vocês comem pensando nisso?
Se você só come porcaria, coisa que não vai te nutrir, coisa que vai pesar o seu corpo, você vai triplicar o trabalho do seu corpo. Eu faço muito uso de álcool. O álcool já demora 72 horas para sair ali da sua corrente sanguínea. Pensa no movimento que você vai ter que fazer em dobro para você poder tirar toda aquela substância de você. Se você come muita gordura, isso é só para vocês terem um exemplo da consciência. Então, se a gente começa a ter essa consciência, na hora que a gente está movimentando, a gente vai ter essa consciência. Eu estou me movimentando para ajudar o meu corpo. Eu estou me movimentando para superar exatamente esse padrão tóxico. Por quê? Porque eu tô ali. Enquanto eu não consigo sair dessa situação, eu preciso me fortalecer. Atividade física vai te proporcionar a produção de hormônios que você precisa para você ganhar autoestima, para você não estar num quadro depressivo, para você ter uma melhor função cognitiva, ou seja, pensar nas melhores saídas, fazer as melhores escolhas, fazer os melhores movimentos. É um caso de divórcio. Como que eu posso fazer isso de uma melhor forma? Se você não tiver nesse ritmo de ajudar o seu corpo, de ajudar a sua mente, como que acontece, gente? É briga, é gritaria. Um joga o copo, o prato no outro. Quando vai falar que quer divorciar, é aquela bagunça. Quando quer falar pro filho que, menino, você precisa de tratamento, é gritando, é culpando o filho, é se fazendo de vítima. Entende que é tudo muito embolado? Porque o que é bom pra você, você não tá pensando. Você tá pensando pela via mais fácil, que é se vitimizar, pesar o seu corpo e deixar que ele compense sozinho, ficar depressivo e falar, essa vida é ruim mesmo, né? Eu sou depressiva mesmo, eu sou ansiosa mesmo, eu sou estressada mesmo. Quem quiser que viver comigo, que aprenda a lidar. Fazer esse movimento é mais fácil. Não é que é mais fácil, fazer esse movimento foi a sua escolha. Porque fazer atividade física não é mais difícil do que você se vitimizar ou responder às suas emoções primárias, sem ter o controle sobre elas. É o mesmo movimento, só que se vitimizar, fazer bagunça na cabeça, culpar o outro, comer errado, ficar lá assistindo televisão, a preguiça que ela toma conta, a preguiça pesa. Então, fazer esse movimento que você já está acostumado, isso que eu falo que é mais fácil, porque você já está acostumado. Mas se proporcionar um movimento também vai se tornar algo fácil, eu estou garantindo para vocês. Porque isso são estudos. Os estudos nos mostram. Quando a gente se treina, quando a gente se propõe a atividades longas por um maior período, quando a gente se propõe a uma qualidade de vida melhor, quando a gente se propõe a compreender que eu preciso dar um estímulo de relaxamento, de baixa cerebral, eu preciso ter aquele momento, seja de oração, meditação, você pode chamar do que você quiser, mas que você fazer um trabalho de respiração todos os dias. Isso, quando esses estudos mostram pra gente o impacto positivo que isso tem no nosso cérebro, isso não é falácia, isso é comprovado. Então eu estou falando pra vocês que façam, escolham e optem por fazer isso por um maior tempo, que daqui a pouco, da mesma forma como vocês estavam viciados em um ambiente conturbado, em culpar o outro, em culpar a sua família, em você, às vezes, ser a pessoa tóxica. Às vezes você que é tóxico, você quer que o outro só viva em sua função, tudo tem que ser do seu jeito. Você é o melhor, só vive com você se for da sua forma, se não for, não tem solução. Quando você perceber isso, compreender que, da mesma forma que eu vivia lá, bem desse jeito abusivo, desse jeito negativo, e eu me acostumei, você vai se acostumar com o novo padrão a ser estabelecido. Mas você precisa entender o quê? Primeira coisa que a gente viu aqui hoje. Corpo e mente não é só pensar. Conexão corpo e mente. Não é só isso. Você precisa da consciência. Por que que eu estou movimentando o meu corpo? Foi pro Pilates? Por que que eu tô aqui no Pilates hoje? Eu não tenho problema nenhum, não tem problema familiar, eu não sou codependente, eu não sou dependente, eu não sou dependente químico, eu não vivo num relacionamento abusivo, mas eu tenho pressão alta, eu tô acima do peso, eu tenho diabetes, então você vai identificar o seu problema.
Porque eu acredito até então que não existe um ser humano que esteja aí sem problemas. Se essa pessoa existir, pode ser que não seja assim, né? Pode ser que ela não tenha consciência do problema dela. Mas identificou o seu problema? Olha, eu ouvi numa live que se eu movimentar o meu corpo, escolher qualquer atividade, seja um yoga, uma caminhada, uma corrida, academia, por mais que eu odeie, se eu praticar por um período aí de uns 3 meses seguidos, 60 dias seguidos, aquela mulher lá tava falando que pode ser que eu não consiga mais viver sem isso. E é isso. Você vai começar um processo em que você vai sentir falta se você parar. Ai, mas eu detesto academia. Chega lá, eu não sei fazer nada. Que preguiça. Gente, isso é desculpa. E a gente não trabalha com rompimento de padrão negativo com desculpa. Ai, mas nossa, até eu internar meu filho, né? Ai, eu não sei se ele vai querer. Ai, mas eu não sei como é que vai ser. Desculpa. Porque você não quer encarar de fato o processo. Ai, mas se eu terminar com aquele homem, né, aquele relacionamento abusivo, às vezes é melhor, né? Ele só me bate, às vezes, de vez em quando, a gente briga. Se eu aceitar ou se eu, né, não fazer raiva nele, se eu não fizer raiva nele, não vai ter confusão. Desculpa. Porque superar o processo do ter que falar pra ele que você não quer mais, do divórcio, são fases que vão te demandar energia e dor e sofrimento e que você, na verdade, não quer vivenciar. Então, por isso que a gente ouve desculpas. Por isso que a gente ouve o povo falando. Todo movimento que você oferece, a pessoa inventa uma desculpa. Vai pra academia. Ah, não, academia é muito monótono. Fica lá, aquele povo faz nada. Nossa senhora, não tem paciência, não. Desculpa. Vai fazer yoga. Ah, mas aquilo é tranquilo demais. Eu sou muito agitada, aquilo não serve pra mim, não. Você tá doido se eu aparecer lá naquela yoga? Eu não vou conseguir, eu não consigo. Nem tentou e já tá falando que não consegue. Sendo que o que pessoas estressadas, nervosas, com crise de ansiedade, com crises estressantes, né? São os níveis de estresse elevadíssimos que fazem com que essa pessoa tenha crise de pânico, tenha essas N nome de crises que a gente já tem por aí. Tudo que essa pessoa precisa é da tranquilidade, é de proporcionar uma baixa cerebral pro lado dela, pro neurônio, pro cérebro dela. Ela precisa de respiração. Não, já pensou? Essa pessoa já é agitada. Ela já é assim. Ela já é nervosa. Mas percebe que o movimento que as pessoas fazem, às vezes, é o contrário. Elas buscam mais turbulência. Quanto mais estressada, ela busca mais brigar com o outro. Porque ela sente a necessidade de alimentar esse padrão que já está estabelecido ali dentro dela. Quer um outro exemplo? Eu só relaciono com gente que me trai. Você já estabeleceu esse padrão. Por algum motivo que deve ser analisado qual, ou pelo seu medo, ou pela sua insegurança, ou às vezes por isso tudo junto, e que você manifesta dentro do relacionamento, você oprime a pessoa, você sufoca a pessoa, você sente ciúme de tudo, não pode ver o companheiro, a companheira conversando com alguém, que você já fica ansioso, você já fala que tá te traindo. Aí terminou com esse. Ai, o problema era ele. Me livrei do problema. Aí você relaciona com o outro vai lá e te trai também. Opa, peraí. Será que é porque todo mundo no mundo trai? Ou se é porque tem alguma coisa a ver que tá errado aqui dentro comigo? Então, enquanto a gente não percebe os padrões que a gente repete, a gente não consegue estabelecer um novo padrão. E o que eu venho proporcionar para vocês aqui hoje é uma visão através do movimento. Quando você movimenta o seu corpo, fica mais fácil de você visualizar um novo padrão. Você tá ali movimentando o corpo, você tá pensando, ó, já identifiquei meu problema. Então, meu problema é esse aqui, ó. Eu tenho um filho dependente químico, ou então eu tô num relacionamento em que eu sofro agressão física. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso ajudar meu corpo a produzir hormônios positivos, serotonina, dopamina, endorfina, pra eu diminuir esse quadro depressivo que eu tô. Ah, mas minha depressão é muito forte. Então, conscientemente, você busca auxílio de um psiquiatra, de um profissional. Porque com o auxílio de um medicamento, com o movimento do seu corpo, com uma terapia, você já tá com o combo. Você já fez as melhores escolhas. Então, aí, no dia que você estiver caminhando, tô aqui, sei que eu já proporcionei o melhor. Você pode, durante aquele momento, se sentir bem. Ao invés
invés de você pensar, ai, que nada, eu vou fazer caminhada, eu tenho lá um tanto de vazia para lavar, tem que lavar a roupa do menino, tem que preparar o negócio dos meninos para a escola, mas você só pode fazer pelo outro quando você estiver bem para fazer pelo outro. Mesmo que esse outro seja o seu filho, que é um dependente de você, que pode ser uma criancinha. Se você faz cheio de peso, depressivo, aquela criança, ela tende a repetir o mesmo padrão que você vem vivendo junto com ela, ou ela tende a querer te salvar. Você quer passar isso para as pessoas que estão ao seu redor? Esse ar de vitimismo, sabe? Você tem que os outros têm que ter pena de você. Eu não sei mais o que eu faço. Hoje vocês já sabem. Hoje vocês vão sair dessa live com meta semanal. A minha meta é fazer uma caminhada daqui a 2 posts. Quando for na semana que vem, eu faço todos os dias até no 3º post. E assim, gradativamente. Ah, eu vou procurar uma coisa diferente, uma coisa mais dinâmica. Eu tenho um grupo de amigos e aí eu vou proporcionar lá, vou dar uma ideia. Gente, vamos jogar um vôlei? Então, aquele vai ser o seu momento. Tal dia da semana você faz caminhada, o outro dia você encontra com os amigos, que é o social, que faz muito bem para a mente e para o corpo. E aí vocês vão jogar um vôlei, que é uma atividade. Eu quero fazer uma caminhada, mas não quero ir sozinha. Outra desculpa. Ah, mas eu não consigo fazer caminhada porque eu tenho que ir sozinha. Gente, a gente nasceu nesse mundo. Claro que a gente tem os apoios. Mas para lidar com as nossas questões, por mais que exista o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, quem vai lidar com isso aqui, porque o seu terapeuta não vai ficar com você 24 horas por dia. Quem vai lidar com isso é você sozinho. Então sim, você vai fazer academia sozinho. Você vai fazer a caminhada sozinha. Até que possa aparecer uma pessoa ali na caminhada mesmo. Você pode, fulano, você caminha tal hora. Amanhã eu vou vir nesse horário. Aproveita para fazer amizade, aproveita para caminhar, estabelecer novos vínculos sociais e assim começa. Então identifiquei o problema, fiz a escolha de praticar atividade física e agora eu estou consciente de que, além de produzir bons hormônios, fazendo qualquer um desses movimentos que eu já citei aqui, eu estou ajudando o meu corpo físico para lidar com essa situação. Qual que é a minha situação? É um relacionamento abusivo? É meu filho que é dependente químico e eu não dou conta? É violência física dentro de casa, um relacionamento abusivo físico? É um problema no emprego? Eu não consigo arrumar emprego? Porque tudo isso vai te dar bem-estar, vai melhorar sua função cognitiva, você vai saber pensar melhor. Se você já tem um padrão, eu sou muito calmo, você vai trabalhar para ser uma pessoa mais ativa, para ser uma pessoa que não vai alimentar ali padrões de ansiedade, de tristeza, de angústia. Mas eu sou muito nervoso. Então, você vai usar essa caminhada para liberar isso e para você, no final, fez uma respiração, buscar o controle, buscar ter o filtro e a consciência das suas emoções. Então, é a gente ajudar o nosso corpo na busca pelo equilíbrio. Se a gente faz o movimento físico, o que você está fazendo é a sua obrigação de dar estímulo e de dar ajuda para o seu corpo quando ele faz o processo da homeostase. Cuidar de mim mesma, isso. Não, falou tudo. Quando você faz esse movimento, você está se proporcionando forças físicas, biológicas, neurais, para poder superar o que você precisa e começar um novo padrão. O meu antigo padrão lá, cabe bebida para eu poder ficar levinha e esquecer os meus problemas? Agora o meu novo padrão pode ser uma caminhada para me ajudar a ficar, hormônio do bem ok, bom humor equilibrado ok, função cognitiva ok. Isso vai começar a substituir as coisas ruins que você proporcionou para você dar conta daquilo. Você vai começar a perceber que você não tem mais crise de ansiedade, que a sua depressão aos poucos vai diminuir. E seu corpo não vai mais precisar ficar depressivo para suportar aquela fase. O que eu quero que vocês compreendam é que todos esses movimentos aqui
que o corpo faz em detrimento às emoções, de ficar com as mãos suadas quando tá nervoso, de ter uma dor de barriga quando tá ansioso, de ter um quadro depressivo porque tá passando situações muito pesadas pro cérebro, pro emocional que ele não dá conta, entrar no estado depressivo é o movimento do corpo que ele faz para ele poder dar conta. Para ele é como se diz assim, é melhor eu dar conta aqui, ó, só deitado na cama, é o que ele dá conta. Porque ele não tem energia, ele não tem nutrição, ele não tem estímulo. Então hoje é o que ele dá conta. Só que se você, através dos pouquinhos comandos diários que você for dando para ele, e o primeiro passo pode ser uma ajuda no caso da depressão e da ansiedade em excesso, a busca pelo profissional, o que o remedinho vai fazer? Por isso que eu sempre falo, não vamos ficar com preconceitos de remédio, de medicação. O remedinho é um pontapé. O remedinho vai te ajudar a você ter uma energiazinha para você ficar mais disposto. Então, você já tem que aproveitar esse gancho da medicação para fazer a escolha. Vou fazer uma caminhada. Vou fazer uma alimentação melhor. Porque a alimentação também ajuda nisso tudo. Então, é você fazendo as melhores escolhas para você, por você, até que no final desses 60 dias, 90 dias, eu garanto pra vocês. Vocês podem me chamar aqui, ó, eu fiz caminhada por 3 meses seguidos e eu não consegui me acostumar. Vocês podem me chamar aqui, porque não tem condição. Seu corpo vai viciando nessa produção hormonal, nesse bem-estar, ele quer sentir mais disso. Nos primeiros dias é chato, porque a gente vai por obrigação, porque a gente acha que tá fazendo um favor pra gente. Eu tô fazendo isso aqui só porque eu fui no médico e recebi o diagnóstico de diabetes. Ou só, entendeu? A gente escolhe o movimento só pra apaziguar algum tipo de situação em que nós já estamos, ou pra gente não ter, ou pra gente não ter mais a pressão alta, ou pra gente não ter mais algum tipo de doença crônica que a gente vem alimentando por esses anos todos. A gente só escolhe ele por última saída. Mas se a gente escolhe ele ao contrário, ele vai ser o meu estímulo. O meu estímulo para eu iniciar um novo padrão. Porque agora eu estou focada em mim. Se eu estou focada em mim, eu vou começar a perceber por que eu me permiti vivenciar o relacionamento abusivo, por que eu estou permitindo eu a ser violentada. Porque agora, com esse movimento, você percebe, a minha autoestima tá ficando melhor, eu já tô olhando lá no espelho, eu tô vendo que meu corpo tá respondendo ao estímulo que eu tô dando. Então, você já começa a ter uma autonomia. Você vai saber fazer as escolhas. Eu não mereço mais viver isso. Ou eu não mereço controlar a vida do meu filho nesse nível. Se eu já fiz tudo, eu já internei. Eu já deixei de viver a minha vida para viver a dele. E mesmo assim, ele não quis parar de usar droga. Então, peraí. Será que não é melhor eu tentar agora o inverso? Eu vou fazer isso por mim. Porque até no momento que você for estender a mão para esse filho, você vai estar mais forte. E junto do movimento, você vai estar mais forte fisicamente e mais forte emocionalmente. Então, a gente faz isso. A gente identifica o problema, a gente opta, escolhe pelo movimento que a gente quer fazer, que eu já falei aqui. Pode ser a meditação, seguida de uma caminhada, pode ser o yoga, pode ser a academia com a musculação, pode ser um funcional, pode ser uma dança, pode ser um vôlei, pode ser uma atividade em grupo, não importa. O que importa é você movimentar o seu corpo. Ter a responsabilidade de dar esse estímulo positivo para o seu corpo. Isso só pode ser bom para você. E sendo bom para você, isso começa de dentro para fora. Os benefícios é de dentro para fora. E só pra gente fechar aqui, eu vou deixar algumas perguntinhas e vocês vão respondendo. Se vocês já tiveram alguma experiência de perceber que o seu corpo guardava memórias de experiências dolorosas, que pode ser, eu dei N exemplos aqui, a dor de barriga, a mão suando, o tremor, a crise de pânico. Vocês já perceberam o seu corpo dando resposta da sua atual situação mental? Vocês já perceberam isso? Compartilha aí. E quais atividades você já experimentou
para fazer você parar de sentir isso? Alguém já teve esse start? Que é diferente de você procurou atividade física porque você recebeu um diagnóstico de que estava com doença cardiovascular. É diferente. É isso que a live vem propor para vocês. A consciência de que tudo que passa aqui e vice-versa também. Tudo que passa aqui. Porque você pode ter uma limitação física que vai te trazer um comprometimento mental. Tá vendo como é que tudo está interligado? De uma forma relativa, tudo está interligado. Tudo isso que a gente falou aqui na live tem uma abordagem social, biológica, fisiológica, então, genética, mas tudo está interligado. A gente faz o quê? Aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu posso fazer de melhor, aquilo que está no meu controle, eu farei. Por mim, primeiramente. E depois para estender a mão. E depois para eu entender como que eu vou sair dessas relações tóxicas. Alguém aí comentou da relação tóxica da família, que ela perguntou. Ela até perguntou aqui como lidar com pessoas tóxicas. À medida que você fizer esse movimento, que você for se conhecendo mais, se conhecendo o porquê que você se permite a esse relacionamento, qual é a aprovação, por que isso te incomoda, e a própria atividade vai te fazer você perceber muito disso, porque fazendo um movimento na musculação, você começa a perceber qual que é o seu limite. Você começa a prestar atenção se você sente dor rápido ou não, se você desiste rápido ou não. Isso tudo a gente vivencia aqui no nosso teste diário com a nossa mente. Eu sou nervoso, então eu tenho que praticar respiração. Praticou o primeiro dia, esse trem não funciona pra mim não. Você nem tentou mais de 3 vezes e já falou que não funciona, você é impaciente. Imagina você lá na academia. É o mesmo processo. Imagina você indo fazer caminhada, você indo querer correr 5 km, depois 7, ou começando com 2. Essa persistência de corpo e mente, gente, tá sempre interligada. Tudo que a gente faz lá, se a gente tem essa exaustão física, a gente tem a exaustão mental. Se a gente tem uma exaustão mental, a gente tem uma exaustão física. Por isso que é tão importante a gente saber que o movimento é uma ferramenta totalmente disponível para você que quer romper esse padrão. Só que a diferença, Nanda, é que agora você não vai fazer mais a musculação, a academia, igual você fazia antes. Você não vai lá só porque eu quero emagrecer, ficar com a minha bunda pra cima. Você vai lá por uma satisfação maior. Você vai pra lá buscar romper um padrão que é mental. Você vai utilizar o seu movimento físico para romper um padrão mental. Você compreende isso? Isso tá assim, ficou mais compreensível depois de tudo que a gente explicou? É isso. Por exemplo, o estresse e preocupação excessiva. O que uma pessoa estressada e ansiosa precisa fazer? Ela precisa se permitir que ela viva num ambiente mais disso? Não. Ela precisa de um ambiente menos disso. Então, você pode fazer academia. Você pode, depois da academia, praticar uma respiração, porque lá no YouTube, o que a gente mais tem no YouTube é processo de relaxamento mental. Então, terminou de fazer atividade física, agora eu vou me dar 5 minutos, tá? Pra vocês não falarem, eu não tenho tempo, é muito longo. 5 minutos de relaxamento mental. Com respiração e pensando, né? Aceitando o seu estresse, aceitando a sua preocupação e se colocando diante disso, diante do que eu tenho controle, eu vou me colocar de uma forma mais tranquila. Deu o primeiro dia de estresse e preocupação que bateu aqui na sua cabeça, você pode fazer 2 coisas. Você pode fazer uma caminhada e durante essa caminhada você vai falar assim, eu vim fazer caminhada, porque ao invés de eu explodir, de eu utilizar sempre o mesmo comportamento de antes, que era xingar, falar palavrão, ficar nervosa, sair em todo mundo, eu fui caminhar. E agora, esse é o primeiro estímulo e eu respiro e a partir de hoje o meu condicionamento vai ser mais equilibrado. Eu buscarei um equilíbrio. Como? Fazendo respirações,
fazendo esses processos de meditação ou de relaxamento, se proporcionando a viver em ambientes mais tranquilos, se proporcionando a tranquilidade. Porque deixa eu te falar, você já está viciada na perturbação. Quem é preocupado em excesso e ansioso em excesso, essa pessoa já está viciada a ser assim. Então, a partir de hoje, você vai desconstituir esse padrão e iniciar um novo. Então, tô lá na academia, tô fazendo cardio na esteira. Se sinta bem. Fala, gente, se imagine, mentalize. Eu até postei aqui, esses dias atrás, sobre a mentalização. É outra ferramenta que a gente usa durante a prática de atividade física.